uma dúvida, assim, não a respeito da matéria, mas assim, com esse fechamento, você tem previsão de Betim essa semana? Como que vai ser, se mantém ou não? Poxa, acho que ele saiu. Prof, aqui tá sem áudio. Agora tá com áudio. Tá com Sim, áudio agora agora? Sim. Agora sim. Então, Betim, olha que inferno. Betim está da seguinte forma. Até agora, né, nós não recebemos nenhuma restrição daquelas condições que estavam acertadas, por exemplo, as aulas práticas, tá? Então, continua tudo normalmente. Né? Se tiver alguma mudança, vocês vão ser imediatamente avisados. Mas, da mesma forma também que em Belo Horizonte, né, lá no Coração Eucarístico, eles não alteraram nada nas atividades, porque eram atividades que já foram autorizadas dentro de protocolos de vigilância sanitária, né, que foram aprovados pelos municípios. Então, estão mantendo normalmente, tá? Se tiver alguma mudança, vocês estarão entre os primeiros a saber. Vocês estão vendo agora a imagem aí, ó? Então? Oi, Henrique. Estamos, prof. Licença. Você Fica à sabe se vontade. tem alguma coisa a respeito da vacinação do pessoal do que está fazendo curso de saúde aqui? A vacinação, ela está sendo feita. Cada município tem uma política, né? Não tem uma coisa assim geral. E a vacinação, os alunos que estão sendo vacinados são aqueles que estão diretamente envolvidos na assistência. Mesmo assim, não são em todos os lugares. Então, os alunos que estão nas UBSs, nessa semana agora, por exemplo, Contágio vacinou, né? Quem está na UBS, quem está lá também em Birité parece também que já vacinou os alunos que estão nas unidades básicas de saúde e no hospital. Quem está fazendo internato nos hospitais da FEMIG, ainda ninguém foi vacinado. Júlia Kubitschek, ninguém foi vacinado. No Raul, os alunos não foram vacinados também. Nós já mandamos isso, né, mandamos para todos os campos de estágio, né? Lembrando que na proposta de vacinação inclui também os estudantes, mas a resposta que eles nos dão é que eles ainda não conseguiram, em muitos desses lugares, nem vacinar todos os profissionais. Porque as vacinas estão vindo em quantidade muito pequena, né, gente? Você viu que já 2 vezes interrompeu a vacinação porque acabou a vacina. Sim. Então, essa vacinação dos estudantes, ela está sendo diferente. Cada município está tendo uma política. Belo Horizonte até agora não falou dessas vacinas. Na rede FEMIG, não. Na rede particular também, o pessoal que está no Madre Teresa, também as vacinas que chegaram, eles ainda estão vacinando os profissionais diretamente na assistência, né? Vai ser um negócio assim, que quem assistiu o jornal na hora do almoço aí, qualquer deles, deve ter visto aí que as nossas possibilidades ainda estão muito restritas, né? Muito restritas. Eu não sei quando é que vai ser feito. Não sei. Entendi. Obrigado. Tá? Por nada. Podia ter comprado aquela da Pfizer, né? Ano passado. Podia, né? Podia ter comprado da Pfizer, podia ter comprado da Johnson, podia ter comprado um tanto de gente, mas mas assim, cada vez que fala disso me dá uma fissura, porque o Brasil sempre foi campeão de vacinação, né? Ele sempre fez isso super bem. Agora fica passando esse vexame aí de não ter comprado a vacina. E o pior não é isso não, né? Nós estamos virando um perigo mundial, né? Que é uma população muito grande, com a transmissão muito alta. Isso é uma fábrica de mutações, né?
É uma fábrica de mutações. Entre as 6 mutações importantes do mundo, 2 são brasileiras, né? Então, o trem Mas esse realmente é de movimento preocupar. É, anti-ciência que está tendo. é. Esse negócio de ficar... Eu acho engraçado os caras ficarem negando a ciência para a gente. Joga uma pedra para cima e fica embaixo para ver se ela não cai. Né? Ninguém consegue revogar a lei da gravidade, né? E aí vai, né? Aí vamos lá, vamos tentando. Pelo menos agora está tendo alguma iniciativa. Ah, mas é muito difícil, né? Difícil demais, porque sem a presença do governo federal, por mais que os governadores tentem, é muito difícil, porque cada estado é uma situação diferente, né? Cada estado é uma situação diferente. Mas vamos lá, gente. Ó, o que nós temos aqui nessa ilustração, isso aqui é do livro, né? Isso tem lá no livro seus, mostrando, né, como é que funciona quando você tem um tipo de exame, de teste, né, que você quer usar para fazer o diagnóstico, e essa medida é uma medida contínua, né, como estava falando, a pressão arterial, a dosagem de glicemia, glicemia, né, glicemia só pode ser no sangue, né, dosagem de glicose no sangue. Então, esses valores de glicose e e outras desse tipo, eles têm uma distribuição normal, né? Como a gente viu naquelas outras ilustrações que nós já vimos. E aqui nós estamos colocando isso, né, da maneira como ela é. Na verdade, o mundo real é esse aqui, ó, né? Eu não sei quem é, que aqui nós estamos, aqui nesse exemplo eu tenho diabéticos e não diabéticos, tá? E me mostrando aqui, né, glicemia alta, aqui glicemia baixa. Eu tenho menos, menos diabéticos na glicemia baixa do que os não diabéticos na glicemia baixa. Eu vou ter mais diabéticos, né, na glicemia alta do que nos não diabéticos. Agora, existe alguns estratos aqui, alguns níveis, onde fica muito misturado, né? Muito misturado. E, na verdade, quando a gente está pensando na população, nós estamos pensando nisso aqui, né? Nós não sabemos aqui nessas bolinhas quem é que são os diabetes e quem não são, tá? Então, quando a gente vai fazer a validação, o que acontece nesses processos onde a, a medida é contínua, né? Se eu ponho um valor muito alto como ponto de corte, né? Se eu puser um ponto de corte muito alto, o que vai acontecer? Eu vou ter uma grande especificidade, né? Uma grande especificidade. Olha aqui, dos 20 não diabéticos, só 2 eu vou considerar como diabéticos. Mas, por outro lado, eu vou perder muito da minha sensibilidade. Né? Quando eu pus aqui esse valor muito alto, eu não, né, eu reduzi muito o meu número de falsos positivos, desculpa, falsos positivos, então eu melhorei muito minha especificidade, mas eu perdi muito de sensibilidade, né? Dos 20 diabéticos, eu só considerei diabéticos 5, né? Enquanto aqui eu tive 18 não diabéticos considerados como não doente, né? Então tá aqui, eu tenho uma grande especificidade, mas eu perco muito de sensibilidade. Se eu faço ao contrário, se eu coloco tudo muito baixo, o que eu tenho? Bom, com um nível, se eu escolher um ponto de corte muito baixo, eu vou ter uma grande sensibilidade. Dos 20 diabéticos, 17 vão ser classificados como diabético pelo teste, mas eu perco a especificidade, né? Eu vou ter 14 não diabéticos classificados como diabético. Então, a posição do ponto de corte, ele vai definir, né, um teste mais específico e menos sensível, ou um teste mais sensível e menos específico. Tá?
Então, porque a gente vê que tem alguns níveis onde doentes e não doentes estão na mesma faixa. Tá? Estão na mesma faixa. Lembrando que medidas como glicemia, medidas como pressão arterial, elas têm uma variação natural, né? Desde ao longo do dia, como nos dias da semana, na medida que aumenta a idade, ninguém diminui a idade, né? Ninguém só aumenta, né? Tem jeito de ninguém diminuir a idade. Bom, então, qual que é a busca? É encontrar aquele ponto de corte que me dê o menor erro, que me dê a maior acurácia, né? Aquele ponto de corte onde eu consiga o máximo da combinação de sensibilidade e especificidade, né? O mundo real é esse aqui, né? Onde a gente vai fazer os testes de pessoas que a gente não sabe quem é diabético e quem não é. A gente só vai contar com o resultado do exame, né? Então, se eu pusesse aquela faixa muito alta, né? Muito alta aqui, eu vou ter aqui 7 indivíduos considerados diabéticos, né? Nesse muito alto aqui, 7 indivíduos considerados diabéticos, que pode ser uma situação como essa, 5:2, ou 4:3, ou 6:1, eu não sei. Eu só sei que eu vou ter, se eu coloco muito alto, eu vou ter muito específico, mas pouco sensível. Eu vou perder muitos doentes que serão diagnosticados como não diabéticos, né? Ao contrário, se eu coloco muito baixa, o que acontece? Eu vou ter muitos casos, dentre esses casos, vou ter muitos casos falsos positivos, tá? E o que a gente tenta evitar é isso. Nós estamos buscando aquele ponto onde há a melhor convergência entre sensibilidade e especificidade, tá? Então, quando eu tenho esse tipo de teste, aí eu vou ter que buscar, existe uma técnica para você tentar definir esse nível, né? Vamos ver aqui, ó. Né? Quando eu estou buscando esse ponto de corte, retornando aqui, nós já vimos esses slides aqui, mas vamos pegar eles aqui de novo para nos ajudar a fazer o raciocínio. Quando eu defino o ponto de corte de uma variável contínua para poder usar como diagnóstico, né, eu tenho essa situação. Os grupos doentes e não doentes, né, nesse caso aqui, nós estamos falando de pressão arterial, né, pressão arterial, aquele, no caso, a pressão sistólica, né, a mais alta, eu tenho que entender que eu tenho parte dos indivíduos, se eu pegando os que são hipertensos, os que não são, doentes e não doentes, tem uma parte desses indivíduos que se sobrepõe. Tem gente que não é hipertensa e que, na medida, pode estar até maior do que alguns hipertensos. Eu tenho alguns hipertensos que as medidas estão baixas, comparando com o resto, inclusive se sobrepondo aos não doentes, né? Então, se eu escolho como ponto de corte um valor muito baixo, então eu vou considerar hipertenso quem tiver pressão diastólica maior ou igual a 100. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma altíssima sensibilidade, né? Eu vou pegar quase todo mundo que é hipertenso, só vou perder só essa beiradinha aqui, mas, em compensação, eu vou classificar toda essa área aqui de não doentes como sendo doentes. Então, eu ganho especificidade com um ponto de corte mais baixo, mas perco sensibilidade, né? Eu vou ganhar... Olha, se eu pôr muito baixo, né? Eu ganho sensibilidade e perco especificidade. Eu vou ter aqui, com um ponto de corte muito baixo, eu não vou perder nenhum doente, mas eu vou por muitos não doentes como doente. Se eu ponho muito alto, inverte, né? Eu vou ser altamente específico, só esse pedacinho de falso positivo aqui
Em compensação, vou ter toda essa área aqui de falsos negativos. Vou perder muitos casos. Né? Como nós já vimos, né, seria muito bom se o mundo fosse assim, né? Não tivesse nenhuma sobreposição. Essa é uma situação hipotética idealizada. A real é essa aqui, né? A real é essa de sobreposição. No caso aqui da glicemia, eu tenho aqui, Prof, dependendo... Oi, pode falar. eu ainda não entendi o problema de ter essa sobreposição. Não, a sobreposição não é problema, é um fato, tá? O problema é que, ao tentar, se eu puser muito baixo, o que acontece? Se eu ponho muito baixo, eu vou ter uma grande sensibilidade, né? Se fosse aqui 80, todos os hipertensos seriam classificados corretamente. Qual que é o problema? Que pelo menos um terço aqui dos não doentes seriam classificados como doentes. O fato de ter o problema de ter a sobreposição é essa, porque dependendo do ponto de corte que eu escolher, eu vou ter uma grande quantidade de falsos positivos, né? Pessoas que não são diabéticas, e se eu usar o meu critério for maior ou igual a 80 miligramas por decilitro de glicose, né? Eu vou ter aqui, todo esse amarelo aqui, ó, é falso positivo. Tá? Porque quando eu Prof, pego... Oi, pode falar. então é como se fosse... eu não consigo distinguir os doentes dos não doentes a partir de certo momento, não é? É isso. Por isso, você tem que escolher um ponto de corte, e se você quiser muita sensibilidade, você faz isso. Você põe um ponto de corte mais baixo. Mas com isso, você vai levar um punhado de gente que é falso positivo, né? Que pode ser um problema, que uma pessoa falso positivo, você vai começar a dar medicamento para ele, você vai começar a fazer restrições alimentares para ele, você vai orientar que ele faça mais atividade física, né? Ele pode não querer fazer nada disso, não está interessado, mas você vai, né, dar remédio, fazer tudo. Bom, então isso pode ser um sério problema. Se esses remédios têm efeitos colaterais, então pior ainda, né? Que além de não tratar sem necessidade, ainda pode trazer prejuízo. Por outro lado, se eu quiser evitar isso e puser um ponto de corte muito alto, eu vou ter uma proporção muito pequena de falsos positivos, né? Falsos positivos. Se eu pegar aqui, ó, se é 200, eu não vou ter nenhum falso positivo. Nenhum. Né? Ele está chegando aqui no máximo a 200 os não doentes. Né? Então, acima de 200 não tem nenhum falso positivo. Então, esse posto de corte seria altamente específico. Mas, ao mesmo tempo, ele perderia toda essa faixa roxa aqui, seriam de falsos negativos, pessoas que são diabéticas e eu vou considerar como não diabéticas. Bom, como é que a gente faz para achar esse ponto de corte, né? Como é que isso pode ser resolvido, né? Bom, o que a gente quer é isso aqui, ó. Identificar um ponto de corte que me dê a menor quantidade de diagnósticos errados, tanto falsos positivos como falsos negativos. Então, seria alguma coisa aqui, né? Se a gente pensar que aqui está o 80, né? E mais para cá está o 200, é algum ponto, né, que eu vou ter que tirar ali para poder alcançar o que me dá essa situação aqui, né? Eu não vou ser 100% sensível, nem 100% específico. Eu vou buscar aquele que me dá o erro mínimo, tá? Bom, aí tem deixa eu ver se está aqui nessa... Gente, eu tenho um problema que às vezes eu pego edições diferentes da mesma aula, às vezes tem uma coisa aqui. Está aqui, ó. Aí, cadê a parte do capa, hein? Do capa, não, ó.
A curva ROC está em... eu vou ter que... Não, eu acho que daqui a pouco a curva ROC mostra para vocês. Tem um cálculo que é feito, tá? Que ele nos permite calcular esse ponto, calcular mesmo, né? Deixa eu ver se tá. Eu acho que eu só não mostrei o slide, mas ele está aqui. Ah, ele está mais para frente aqui. Tá aqui. Se eu adiantar ele aqui. Bom. Uma forma que a gente tem para fazer isso é utilizar uma função matemática, né, um cálculo, que nos permite, com base nos dados de sensibilidade e especificidade, né, calcular qual o valor que vai nos dar. Essa aqui é a curva ROC. Tá? A curva ROC ela é uma equação que nos permite achar qual que é o melhor ponto de corte para te dar o melhor aproveitamento da curva. Tá? Então, é uma função da sensibilidade e especificidade que vai, então, criar quanto maior a área aqui abaixo da curva, mais melhor o acerto, né? Menor é o erro. Então, você otimiza os pontos de sensibilidade e especificidade para poder calcular. Então, esses pontos de sensibilidade e especificidade ótimos são calculados pela curva ROC. Tá? Eu acho que eu tenho um texto sobre... É um cálculo mais complexo em termos matemáticos, a gente faz no computador, né? Eu não sei fazer isso à mão. Sei fazer no computador. Sei a função que faz, coloco lá e ele faz, tá? Mas eu vou ver se eu consigo um exercício para a gente mostrar isso aqui direitinho, como é que essa curva é formada. Então, a curva ROC, ela serve para isso. Serve para muitas outras coisas, né? Mas, no caso aqui das medidas de teste usando valores contínuos, né? A curva ROC é uma forma que a gente tem de achar quais o nível, né, de separação que eu vou usar, o ponto de corte que eu vou usar. Qual o ponto de corte que vai me dar o melhor resultado, tá? O ponto de corte que vai me dar a melhor relação com relação a o mínimo de falsos negativos e o mínimo de falsos positivos. Então, para esse tipo de variável, a definição da sensibilidade e especificidade, não da sensibilidade e especificidade, né? De qual ponto de corte você deve escolher, porque o ponto de corte determina a sensibilidade e a especificidade. Uma vez que eu escolhi aqui um ponto de corte da glicemia de 80, com certeza eu vou ter um valor mais sensível e menos específico. Se eu escolher um ponto muito alto, eu vou ter um valor menos sensível e mais específico. A glicemia, por exemplo, o ponto de corte que a gente usa para selecionar no primeiro screening, né, é maior ou igual a 100. Se a glicemia de jejum for maior ou igual a 100, aí eu vou fazer o segundo teste, que é o teste de tolerância à glicose, né? Então, com esse teste aí, eu vou definir, ó, todo mundo que for maior ou igual a 100, eu levo para o segundo teste, né? Foi um dos exercícios que a gente fez, né, com testes sequenciais, né? Então, ponto de corte de 100, quem for maior ou igual a 100, vai para o segundo exame para confirmar. O exame de confirmação vai ser o teste de tolerância à glicose, que vai ser medida como? A pessoa vai ingerir, ainda em jejum, uma quantidade conhecida de açúcar, né, de maltoglicose, e depois ele vai fazer medidas seriadas da glicemia para ver quanto tempo leva para ele voltar aos níveis basais de glicemia. Isso aí dá uma medida da velocidade com que a insulina está conseguindo jogar o açúcar circulante para dentro da célula. Se o açúcar vai para dentro da célula,
ele não causa as lesões que vão levar a arteriosclerose e outras complicações, né? Se ele vai para dentro da célula, aquilo vai ser guardado como glicogênio, como gordura, né? E que é a forma de reserva de energia que o nosso corpo tem. Tá? Então, a escolha do ponto de corte, ele não é necessariamente uma escolha absolutamente sem critério, né? A gente pode escolher quais seriam esses melhores pontos de sensibilidade, o ponto de corte, para dar as melhores relações de sensibilidade e especificidade. Tá bom? Gente, então, com relação aos testes, teste simultâneo, teste sequencial, valor preditivo positivo e negativo, tem alguma dúvida? Henrique, eu não entendi essa parte, não. O que você não entendeu? Claro, se você tivesse... A pergunta não faz sentido, né? Você não entendeu, quer dizer que você não adianta ficar te fazendo essa pergunta. Então, qual que é a questão que nós estamos discutindo aqui? Deixa eu tentar colocar o problema. Eu tenho algumas medidas, tipo nível de glicemia e nível de pressão arterial, né? Que a partir de um determinado nível aumenta o risco de, por exemplo, uma evolução grave, como um acidente vascular encefálico nos hipertensos, né? ou insuficiência renal nos hipertensos, com aumento de risco de morte por uma série de razões. Tá? Bom, mas na glicemia a mesma coisa, né? Eu tenho já evidências claras que, à medida que a glicemia aumenta o risco das pessoas, né? Então, e a partir de um determinado ponto, eu vou definir aquele nível de glicemia ou aquele nível de pressão arterial como sendo uma doença, né? E, portanto, eu vou intervir, tá? A gente sabe que a variável contínua, quer dizer, o nível de glicemia, o cara que tem uma glicemia de 80, né? Ele está numa condição pior do que o cara que tem uma glicemia de jejum de 70. O cara que está com uma glicemia de 99, apesar dele não ser considerado uma glicemia de jejum de 99, apesar dele não ser considerado diabético, ele não é, o risco dele não é muito menor do que o cara que já está maior ou igual a 100. Porque o risco, ele é contínuo, ele não é uma variável discreta, né? Ele não anda aos saltos, ele vai aumentando à medida que aumenta a glicemia. O risco de quê? O risco das lesões relacionadas ao diabetes. Pode ser aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de insuficiência renal, né? Acaba tendo repercussões neurológicas, né? Por exemplo, mal perfurante, porque você vai perder a sensibilidade nas extremidades, pode afetar o nervo óptico e perder a visão, né? Tudo devido a glicemias mais altas, tá? Bom, então a gente já sabe que o diabetes, né, a doença de diabetes, ela está associada a uma série de consequências mais graves. Bom, agora, para fazer o diagnóstico de diabetes, eu faço isso a partir de uma medida da glicemia, né? Como é que eu escolho o ponto de corte? Eu vou considerar diabético a partir de qual ponto de corte? Porque o diabetes é uma categoria nosológica, é um diagnóstico clínico, né? Muito antes de ter o teste, já existia a doença chamada diabetes. Muito antes da gente usar esse tipo de coisa para medir, né, falar em sensibilidade, especificidade, a doença já existia, ela já era reconhecida, ela já era tratada, né? O diagnóstico era feito, né? Feito porque a primeira suspeita disso aí tinha a ver com açúcar foi que na urina
do diabético, ela é mais doce, ela atrai formiga, né? Tem também alterações osmóticas, então o diabético vai ter mais sede, ele urina muito, então ele perde mais água, então ele vai ter mais sede também, ele perde peso rápido, isso tudo são características clínicas da doença diabetes, tá? Quando se descobriu que isso estava associado ao maior consumo de açúcar, e isso foi descoberto há muito mais tempo do que o teste de glicemia, né? Antigamente, quando eu estava no ginásio, e depois quando a gente estava também na faculdade, acho que já não mais. Mas teve uma época, durante o governo militar, que todas as escolas passaram a ter que ter algum tipo de curso profissionalizante, né? Aí você tinha que fazer ou eletrônico, ou técnico laboratório, alguma coisa dessa. Todos os colégios tinham que oferecer. E tinha também no ginásio, hoje se chamam de ensino médio, né? O ginásio, que hoje faz parte do ensino fundamental, e o que se chama de ensino médio é o que a gente chamava antes de científico, que eram os 3 últimos anos, né? Antes da faculdade. Então, você tinha laboratórios, testes de laboratório, e, por exemplo, um teste de laboratório mais antigo, o médico ou quem estava fazendo o diagnóstico, por exemplo, provava a urina do paciente para ver se ela estava doce. Era uma forma de diagnosticar o diabetes, né? Ou via-se no lugar que ficava urina, juntava formiga. Isso antes de ter esses testes, tá bom? Então, o problema é esse, ó. Eu tenho que achar um ponto de corte dentro dessa medida contínua da glicemia de jejum, a partir da qual eu vou considerar como doente. Como é que eu faço isso? Bom, eu só posso validar teste se eu tiver um critério, algum padrão ouro, né? Para dizer quem é diabético e quem não é. Eu posso fazer isso pelo diagnóstico clínico, etc, etc. E depois eu vou pegar aqueles caras que eu considerava diabéticos, comparar com os que eu considero não diabéticos, com o melhor diagnóstico que existia na época que eu estou fazendo isso. Pode ser, então, pessoal, o diagnóstico, o padrão ouro era o diagnóstico clínico do médico, tá? Ele olhava a história do paciente, ele olhava se estava dando formiga na urina, se ele estava perdendo peso, falava, isso é diabetes. Ok. Aí alguém descobriu um jeito de medir a glicose do sangue. Então ele falou, agora vamos ver. Eu tenho aqui o que está definido como diabético e não diabético por um padrão ouro qualquer, né? Que eu não sei qual é, nesse caso aqui. E aí eu vou comparar, né? E vou ver como é que é a distribuição, no caso aqui, da glicemia. Onde é que foi parar o meu... Ah, tá aqui. No caso da glicemia, se eu tirar isso para cá, Henrique, eu não quero isso, não. Só um minutinho para ele voltar aqui. Né? Eu defini isso, né, quem é diabético e quem não é, aí eu agora vou pegar e vou medir a glicemia de jejum de diabéticos e não diabéticos, tá? Diabetes não, vou medir a glicemia de jejum deles todos. Então eu vejo que entre não diabéticos e diabéticos, tem alguns casos que tem sobreposição. Então, isso aqui, o meu padrão ouro falou que essa turma de que a linha é verde não é diabético. Essa turma da linha vermelha são os diabéticos. Quando eu meço a glicemia de todos eles, eu vejo que a glicemia tem distribuição normal, né, nos 2 casos ela terá, e que tem, em algum lugar, existe uma sobreposição, né? Tem um pedaço aqui que diabéticos e não diabéticos têm valores iguais de glicemia, tá? Aí eu tenho que fazer uma escolha, eu tenho que definir em qual ponto de corte eu vou, como é que eu vou separar diabéticos de não diabéticos. Que se eu tivesse, ao fazer minha validação, encontrasse uma situação como essa, tá fácil, né?
Onde é que é o ponto de corte? Está aqui, ó. Eles não têm nenhum ponto de sobreposição, então, naturalmente, eles já estão separados. Eu não tenho como confundir diabético e não diabético. Mas a realidade é essa, ó. Quando eu pego aqueles que são diabéticos como? Pelo padrão ouro. Não diabéticos pelo padrão ouro. Pode ser o diagnóstico clínico. E aí eu quero relacionar isso com o nível de glicemia de jejum. Quando eu faço isso, eu encontro que tem uma certa sobreposição. Se não tivesse sobreposição nenhuma, estava tranquilo, eu só escolhi esse ponto aqui, pronto, separou direitinho. Mas não, a realidade é essa, ó. Entre diabéticos e não diabéticos, tem uma área de sobreposição. Então, dentro dessa área de sobreposição que existe, eu tenho que definir um ponto de corte. Vou definir um ponto de corte. Se eu puxar muito para cá, para pôr um ponto de corte muito alto, o que acontece? Eu fico muito específico, não vou pegar nenhum falso positivo, mas vou ficar pouco sensível, porque eu vou perder um tantão de doente. Se eu faço ao contrário, se eu escolho um ponto de corte muito baixo, eu vou ter uma grande sensibilidade, todos os doentes serão diagnosticados corretamente, porém, eu vou ter uma grande área aqui de não diabéticos, desculpa, gente, só vou tentar voltar aqui. Vou ter aqui uma grande área de não diabéticos, né? Que eu vou considerar como diabéticos. Se eu puser, então, um ponto muito baixo, eu vou identificar todos os diabéticos, mas vou pegar uma grande área aqui de não doentes que eu vou dizer que são doentes. Então, como é que eu escolho esse valor que eu vou usar como ponto de corte? Melhorou? Para quem falou que não tinha entendido? Sim, sim. Então, Eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, se não dava para igualar as duas funções da curva, porque se as funções são as mesmas e só mudam só o ponto do início delas, ia cortar muita coisa, né? mas que assim, você não dá para igualar, porque, na verdade, né, elas têm uma área de sobreposição. Mas se você for ver, ó, tem muito mais gente com glicemia alta entre os diabéticos do que entre os não diabéticos, né? O nosso problema é essa área de sobreposição. Onde é melhor cortar? Onde é melhor cortar? Né? Porque não quer dizer que, apesar de as duas curvas seguirem a curva normal, né? Eu pensar em qual que é o ponto ideal. Por quê? Muitas vezes, esse ponto ideal, quer dizer, a curva ROC, ela nos ajuda a estabelecer a melhor relação de sensibilidade e especificidade. Agora, por que ao longo do tempo vem sendo modificada, e no nosso caso da diabetes é para baixo, né? Qual que é o ponto de corte para dizer se é diabético ou não é diabético? Por exemplo, as medidas de pressão arterial, o ponto de corte de 40 anos atrás, chutando aqui, tá, gente? Pode ser que não seja 40, seja menos, seja mais um pouco, era diferente do de hoje. Da mesma forma que a gente, no passado, já considerou diabético só valores que estavam acima do que a gente considera diabético hoje. Por que isso mudou? Isso mudou em função muito dos estudos de coorte, né? Estudos, vocês vão aprender o que é estudo de coorte nessa disciplina ainda. Mas são estudos que acompanham a população ao longo do tempo, tá? Então, por exemplo, só como ilustração, se a gente pega um estudo como o estudo de Framingham, que foi feito nos Estados Unidos no final da década de 40, ele estudou numa população de uma pequena cidade chamada Framingham, próxima a Washington. Eles pegaram todas as pessoas, eu acho que acima de 60 anos, ou em algum lugar que vai aparecer, eu não lembro mais exatamente qual idade, pegaram todas as pessoas acima daquela idade e começaram a acompanhar ao longo do tempo. No início, eles fizeram uma série de exames, né? Fizeram glicemia, fizeram medida de pressão arterial,
olharam uma série de padrões de padrões mesmo de referências de medidas físicas, né? Peso, altura, índice de massa corporal, pressão arterial, glicemia, colesterol, etc. Tá? E aí eles começaram a acompanhar, por exemplo, colocando como desfecho a morte, né? Eles vão ver o seguinte, olha, ou então a desfecho por uma causa de morte específica, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, tá? Então eles estão lá acompanhando. E eles começam a comparar, olha, quem tem... Aí faz um acompanhamento durante 10 anos, tá? Durante aqueles 10 anos, eles encontram o seguinte, olha, quem tinha a glicemia acima de 110, o risco de ter um infarto ou o risco de ter insuficiência renal, né, foi maior. Então, ele está relacionando a glicemia com consequências graves relacionadas ao diabetes, né? Ó, glicemia mais alta aumenta o risco de infarto agudo do miocárdio. Ou glicemia mais alta aumenta o risco de insuficiência renal. Então ele comparou isso e aí ele estabeleceu um determinado ponto de corte da glicemia a partir da qual o risco ficava maior do que de quem estava abaixo daquele ponto, tá? Bom, ele fez isso no acompanhamento aí de 10 anos. Nesses 10 anos, ele viu que esse ponto de corte diferenciava bem quem morreu, quem teve e quem não teve infarto agudo do miocárdio. Aí ele continua acompanhando a população. Quando ele inteira 20 anos de acompanhamento da mesma população, ele volta a comparar. Ele fala, olha aqui, rapaz, agora, quando eu estou pegando a incidência de infarto agudo do miocárdio em 20 anos, eu estou vendo que o risco já aumenta em glicemias mais baixas. Não é mais 110. A gente está vendo aqui que acima de 100 já começa um risco maior. Então, o cara fala, bom, então, porque nós acompanhamos só 10 anos, né? Em 20 anos, quem tem uma glicemia acima de 100 já tem um risco mais elevado. Então, é o seguinte, se nós queremos prevenir, então, vamos trabalhar o nosso critério agora com um nível mais baixo. Agora, quem for maior ou igual a 100, já vai para o teste de tolerância à glicose. Porque no acompanhamento se verificou, né, que mesmo em níveis de glicemia mais baixos do que foram evidenciados no primeiro estudo, agora, com um acompanhamento mais longo, se constatou que o risco já aumenta, mesmo porque quem tem abaixo de 110, entre 110 e 100. Né? Então, esses pontos de corte, eles também vão sendo mudados a partir do desenvolvimento do conhecimento. Tá? Porque o fato, aqui a gente está olhando só a função matemática e como é que ela está distribuída. O efeito, o efeito biológico dela pode não ser exatamente proporcional a isso, né? Ela pode andar em saltos diferentes. Então, com essas observações, a gente também vai diminuindo, né, os pontos de corte, ou aumentando, se for o caso, os pontos de corte para a definição do que é e o que não é doente. Orientado pelo quê? Pelo desfecho que eu estou observando. Né? Se eu acompanhei a população por 20 anos, eu tive tempo de que, mesmo, para observar que mesmo níveis mais baixos no início, ao longo do tempo, também vão levar a um maior risco de consequências graves. E isso também nos ajuda a balizar esses pontos de corte. Né? Um bocado é matemático, um bocado é pela observação, né? E com isso a gente vai mudando esses pontos de corte. Né? Vive e mexe aparece mudança de critério para o que é diabético, mudança de critério para o que é síndrome metabólica e assim por diante. Ok? Melhorou, gente? Ô, prof. Oi. Surgiu aqui uma duvidazinha, assim. É só para ver se eu entendi.
Então, por exemplo, quando a gente quiser balizar esses valores, a gente utiliza essa curva ROC, que ela vai dar esse ponto de corte meio que Isso, ideal, certo? isso. Mas, por exemplo, se a gente tiver uma doença, sei lá, que é muito complicado o tratamento e que é importante que a gente detecte ela, eu posso, tipo, enquanto, sei lá, profissional da saúde, mudar esses valores e, por exemplo, colocar um ponto de corte mais baixo para detectar mais doentes? Ou é algo que... Não, você pode fazer isso quando você vai fazer um exame seriado, né? Olha só, não, na verdade a gente faz isso. Olha aqui, nos exemplos que nós demos. Ó, quando eu faço, por exemplo, a questão que eu quero identificar, eu tô preocupado em evitar que as pessoas morram com câncer de intestino grosso, né? O meu primeiro teste é um teste muito sensível. Eu vou detectar se tem sangue nas fezes, né? Não é nem célula cancerosa, é só sangue, né? Eu quero ver se tem sangue nas fezes. E, obviamente, eu vou cuidar também de saber se é sangue de uma ferida, né? Ou de uma hemorroida, ou de uma fissura anal, ou se é mesmo sangue de um sangramento intestinal, né? Então, quando eu estou usando esse primeiro teste, que é o teste de pesquisa de sangue oculto nas fezes, eu estou fazendo o quê? Colocando um critério muito sensível, né? Por quê? Naquele critério muito sensível, eu vou trazer uma grande parte dos verdadeiramente doentes, mas vai vir um tanto de falso positivo também, né? Quando eu faço isso, no segundo teste, aí já vai ser um teste mais caro, mais invasivo, mas também mais específico. Aí eu vou tentar separar, reduzir a quantidade de falso negativo. Por quê? No primeiro momento, eu quero não deixar uma pessoa doente sem ser identificada. No segundo momento, eu quero o segundo teste, por exemplo, uma colonoscopia, né? Qual que é o objetivo dela? É não tratar com um tratamento que é muito tóxico, né? Ou não tratar uma pessoa que, na verdade, não está doente, né? Então, quando eu faço o segundo teste, a colonoscopia, eu vou lá, eu vou ver o intestino, eu vou identificar o sangramento, eu vou identificar o pólipo, eu vou cortar um pedaço do pólipo e vou levar para o estudo histopatológico, que aí é o padrão ouro total, né? O cara olha lá, faz o exame histopatológico e vê se aquelas células são normais ou são cancerosas, né? Então, é como se eu tivesse baixado o ponto de corte, mas depois eu faço um segundo exame para confirmar a doença ou não. Vamos levar aqui para o diabetes. Eu não quero perder nenhum diabético. Então, ó, eu vou fazer o seguinte: todo mundo que tiver acima de 90, eu vou pegar. Tá? Todo mundo que tiver glicemia de jejum acima de 90, eu vou enviar para fazer o segundo teste, que é o teste de tolerância à glicose, né? Então, quando você quer aumentar a sua sensibilidade, você pode baixar baixar o ponto de corte. O problema é que você tem que pensar nas consequências, né, que é o tratamento. Vamos supor que fosse um tratamento muito simples. Vamos supor que a gente estivesse falando de tratar ascaridíase, tá? Ascaris, infecção por ascaris, infestação por ascaris, né? Ô, gente, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer o exame de fezes, né? Posso fazer o exame de fezes, procurar, né, ovos de fezes em todos os meninos, e aí tratar só os positivos. Mas eu posso fazer, como já fizemos muitas vezes, né, era muito feito isso no Brasil, fazer tratamento em massa. Por exemplo, como é que era o tratamento de histosomose? Você chegava na cidade e fazia o exame de fezes dos escolares, tá? Só dos escolares. E aí você tinha lá os critérios, eu não lembro de cabeça aqui, mas vamos supor, até 10% de prevalência de histosomose, eu só vou tratar os estudantes positivos.
entre 10% e 30%, eu estou chutando os limites, tá? Se der entre 10% e 30%, eu vou tratar todos os escolares, independente de quem fez e quem não fez exame. E se der acima de 30%, eu vou tratar a população inteira. Né? Bom, se isso fosse no início do tratamento de citosomose, ninguém faria isso, porque o tratamento era muito tóxico. Na década de 70, 80, começaram a aparecer tratamentos menos tóxicos, o Mancil, depois o Praziquantel, né, que eram tratamentos menos tóxicos. Com esse tratamento menos tóxico, começou a usar esse tipo de estratégia de tratamento em massa. Né? Muitas vezes nas escolas era comum, né, você, uma vez por ano, dar por exemplo, como é que chama? Depois eu lembro o nome dos remédios aqui. O remédio para tratar ascaridias e outras eumintoses para todo mundo, para todas as crianças, independente de sintoma, independente de exame de fezes. Por quê? O tratamento ele é inócuo praticamente, né? Muitos desses remédios para tratar parasitoses intestinais, eu só lembrando o nome comercial. Eu queria lembrar o nome da droga, né? Muitos desses medicamentos, eles só agem na luz do intestino, eles não são absorvidos, né? Eles não são absorvidos pelo organismo. Então, eles são de baixíssima possibilidade de qualquer efeito colateral. Então, nesse caso, você fazia tratamento de massa. Tá? Agora, se o tratamento que você vai fazer a partir do diagnóstico tem risco para quem vai ser tratado, aí você tem que ter um segundo exame de confirmação. Né? Isso quando nós estamos falando aqui de exame sequencial. O que acontece? Por que é bom você fazer o exame sequencial? Quando eu faço o primeiro exame, né, eu já trago para o segundo exame uma população onde a prevalência é muito maior do que a inicial. Né? Com isso, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o valor preditivo positivo no segundo exame. Né? Mesmo que ele tenha a mesma sensibilidade e especificidade do primeiro. Ele vai ter um valor preditivo maior, né? Porque a prevalência nesse grupo que vai para o segundo exame é muito mais alta. Que eu já selecionei, né? Todos que deram positivos no primeiro exame. Então, escolher o ponto de corte é sempre uma negociação entre risco e benefício. Risco e benefício. Se o risco de tratar desnecessariamente é baixo, né, o fato de eu dar um ascaridil para um menino que não estava com ascaris, não vai fazer nenhum problema para ele. Agora, eu não posso fazer a mesma coisa com câncer de intestino, né? Vai ter cirurgia, vai ter radiação. Então, eu tenho que pensar, opa, aí não, aí eu tenho que ter um exame confirmatório, né? É isso, não tem não tem uma saída única. Depende da situação, sempre. Lembra do nosso primeiro exemplo que nós discutimos sensibilidade e especificidade? Você está no banco de sangue, você está com medo de transfundir um sangue contaminado com uma pessoa sadia. Qual que é a sua maior preocupação nesse caso? É uma alta sensibilidade, né? Agora vamos mudar a situação. Você precisa dar o diagnóstico de AIDS, ou de infecção pelo HIV, para uma pessoa que foi doar sangue espontaneamente. Aí, antes de dar esse diagnóstico, você vai confiar naquele teste inicial altamente sensível que você usou para selecionar o sangue? Não. Você vai ter que fazer um outro exame para confirmar se é infecção por HIV mesmo, né? Porque um diagnóstico falso positivo para uma pessoa de uma doença muito grave, isso pode ter um impacto muito grande na vida dela. Então, não tem respostas prontas. Tem que olhar a situação para decidir. Eu mais expliquei ou eu mais confundi?
Hein, meninos e meninas? Gente, vocês estão me ouvindo? Ixi, sumiu todo mundo. Então, Então, né? Podemos seguir ou tem dúvida ainda? Pode seguir. Pode seguir. Dá para conviver com a dúvida um pouquinho, né? Então, vamos lá. Bom, então nós voltamos isso aqui, né? Só para ver essa questão do ponto de corte e a Ô, complexidade. prof, Pode falar. é só para falar que minha internet caiu, mas eu entendi o que você falou. Obrigada, viu? Tá bom, que bom. Então vamos seguir aqui mais para frente, que isso aqui só que nós já vimos, testes, né? Que a sequência estava falando de valor, antes de falar dos testes, eu acho que melhor, como a gente fez, a gente falou dos testes todos, tá? Bom, então no final das contas aqui, o que a gente vai medir, né, com esses estudos de validação de teste, etc, tá? Então nós vamos tentar ver o que vai afetar, né, a variabilidade ali dos testes, né? E como que a gente faz a nossa escolha a partir do resultado. Ou seja, quando a gente está com o resultado do teste na mão, né, qual que é a probabilidade real daquela pessoa que está ali, aquele teste, o teste positivo, a pessoa realmente estar doente, né? Então, quando eu tenho o resultado, eu não tenho mais padrão ouro para ficar comparando. Aí, a minha discussão é, diante do resultado positivo ou negativo, qual é a probabilidade da pessoa estar doente ou não? Que foi o que a gente viu, né? Que foi o que a gente viu quando a gente foi ver os valores preditivos, né? O valor preditivo positivo e negativo, está bem entendido ou precisa repassar? Tá ok, Henrique. Então, não vou. Então, vamos seguir, tá? Nós vimos, né, que na questão aí do valor preditivo positivo, negativo, a prevalência tem um grande impacto, não é isso? Quanto maior a prevalência, assim, mantidos constantes, sensibilidade e especificidade, quanto maior a prevalência, maior será o valor preditivo positivo e menor será o valor preditivo negativo. Nesse exemplo aqui a gente vê, né, ó, aqui a prevalência, né, um teste que tem 90% de sensibilidade e especificidade, prevalência de 1%, 10%, 50%, 60%, 90% e 99%. Né? O que acontece à medida que cresce a prevalência? Aumenta o valor preditivo positivo. Né? Qualquer um de vocês consegue montar essa figura aqui, né? Se você tiver lá, ó, se eu te dei a sensibilidade e especificidade do teste, e se eu te dei a prevalência, qualquer um consegue montar uma tabelinha dessa para falar qual que vai ser o valor preditivo positivo e o negativo quando a prevalência for 1%, quando for 50%, quando for 99%, né? Então, prevalência é fundamental. Quanto maior a prevalência, maior o valor preditivo positivo. Então, quando eu faço um teste sequencial, o que eu estou fazendo? Quando eu faço o segundo teste, aquela população que vai para o segundo teste, ela já concentrou os casos. A prevalência de doentes no segundo teste, ele começa com a prevalência mais alta do que a prevalência original, né? Porque eu já selecionei uma parte dos doentes, né, que vão estar lá. E tirei um bocado dos não doentes. Claro que tem o efeito aí também da sensibilidade e especificidade, mas o efeito da prevalência é muito maior, né? Então, o valor preditivo positivo, nós aprendemos a calcular, né? E o valor preditivo negativo também. E aqui nós estamos vendo, ó, à medida que eu aumentei a prevalência, aqui é 6%, né? Se eu passasse a fazer a mesma coisa com uma prevalência maior, eu vou ter, aqui, ó, com 16%, eu vou ter um valor preditivo positivo, né? Bom, nós aprendemos também, voltar cá no início da fórmula,
que para o valor preditivo positivo, né, o mais importante é a especificidade. Então, mantendo constante a prevalência, quanto mais específico for o teste, maior será o seu valor preditivo positivo. Por que isso acontece? Porque esse elemento aqui, essa parte aqui da fórmula e essa aqui, elas são iguais, né? Se isso aqui fosse zero, o valor preditivo é máximo, né? Porque vai ser 1, não é isso? Vai ser 100%. Então, mantida a prevalência, a prevalência constante, quanto maior a especificidade, maior será o valor preditivo positivo. Qualquer uma se essa conta ou essa conta aqui for zero, o produto vai ser zero, né? Se esse produto aqui é zero, sobra os dois valores iguais. Então, o valor preditivo positivo vai ser 100%. Então, aqui, quanto maior a especificidade, mantida a prevalência, quanto maior a especificidade, maior o valor preditivo positivo. Se a gente pensar no valor preditivo negativo, é o contrário, né? Aqui, ó. Essa parte e essa parte são iguais, né, no numerador e no denominador. Portanto, se isso aqui zerar, o valor aqui vai ser, o valor preditivo negativo vai ser 100%, né? Bom, se a sensibilidade, então, quanto maior a sensibilidade, mantida fixo o valor da prevalência, quanto maior a sensibilidade do teste, maior vai ser o valor preditivo negativo. Se isso aqui for máximo, né, aqui vai ser 0, 0 vezes P vai ser 0, e o valor preditivo negativo vai ser 1, ou 100%. É só para a gente recordar algumas coisas que nós vimos aqui, né? Bom, então, vamos valor preditivo positivo e negativo. Quando a gente... Aqui são só alguns exemplos, né, de diferenças que tem de prevalências diferentes que você vai ter. Então, valores preditivo, positivo e negativo diferentes em certos grupos da população, dependendo de qual é essa prevalência da doença, né? Aqui, mesma coisa, tentando achar ali, né? Valor preditivo positivo e negativo, à medida que cresce a prevalência, aumenta o valor preditivo positivo e diminui o valor preditivo negativo. É só um gráfico mostrando aqui que nós já vimos lá. Bom, na escolha do teste, né, eu tenho aqui testes mais sensíveis ou teste mais específico. Quando eu quero diagnosticar uma doença que é potencialmente grave, a minha grande preocupação é não deixar passar um falso negativo, né? Eu quero identificar corretamente a maior proporção de doentes. Então, eu vou focar mais na sensibilidade, né? Sensibilidade. Um teste muito sensível também te ajuda a afastar a doença em fases iniciais do diagnóstico. Porque se o teste é muito sensível, se deu negativo, tá bom, eu tenho um teste muito sensível, se deu negativo, eu posso ficar mais tranquilo, porque dificilmente ele perderia um caso que tivesse ali, né? Quando é que eu preciso focar mais no teste mais específico? Quando o resultado falso positivo pode trazer dano para a pessoa que vai receber o resultado. Qual dano pode ser esse? Por exemplo, eu chegar para uma pessoa e dizer para ela que ela está infectada pelo HIV. Lá no banco de sangue deu positivo e você está infectado por HIV. Né?
Se eu fizer isso com um teste pouco específico, o que eu posso fazer? Olha, se esse cara ele está infectado, a primeira coisa que ele tem obrigação de fazer, obrigação ética e moral, né? Eu tenho que contactar, avisar os meus contatos, né? Eu vou ter que falar para as pessoas que eu estou infectado, para que as pessoas que tiveram relações sexuais comigo possam fazer o teste e ver se estão infectadas também ou não. Porque se tiver infectada, elas têm que começar a tratar, tá? Isso pode acontecer, né? Tem pessoas que podem se sentir constrangidas, né? Ou pode ser, por exemplo, uma pessoa que é casada e vai ter que contar para a esposa ou para o marido que ela está infectada, né? Então, isso pode ser uma situação também complexa. Pode ser uma situação sem esse peso aí, mas com uma outra questão. O resultado positivo vai levar a um tratamento que é um tratamento arriscado, que é um tratamento que tem possibilidade de danos para o paciente. Então, eu preciso ter um segundo teste, né, o teste, bastante específico, porque eu não posso submeter a uma quimioterapia uma pessoa que, na verdade, não está com câncer, né? Então, vou lá, mamografia, para identificar o câncer de mama. Eu vou fazer primeiro a mamografia, que a mamografia é um estudo menos invasivo e menos arriscado. Agora, se deu positivo na mamografia, ninguém vai diretamente para a quimioterapia ou para a radioterapia, né? Vai primeiro fazer um exame de confirmação, vai fazer uma biópsia por aspiração, para poder pegar aquelas células e colocar no exame citohistológico para ver se aquilo é um câncer de verdade ou não. Se for um câncer, aí vai ter o tratamento adequado, né? Mas eu tenho que ter uma confirmação, eu não posso só com a mamografia ir direto para o tratamento do câncer. Por quê? A mamografia é um teste mais sensível, portanto, ele é muito adequado para fazer o screening, mas ele não é adequado para fechar o diagnóstico e ter a intervenção. O que ele faz? Quando ele pega aquele grupo de mulheres que tem a mamografia alterada, o que ele está fazendo? Ele está trazendo um grupo onde a prevalência de doentes é maior e, portanto, o valor preditivo positivo do teste vai ser mais alto, né? Vai ser mais alto. Aí isso vai melhorar a minha possibilidade de não tratar falsos positivos. Tá? Até aí, ok, gente? Então, voltando. Sensibilidade e especificidade. O que é mais importante? Depende de como eu vou usar o resultado. Bom, aqui são aqueles que a gente já viu, né? Se eu tenho aqui... Se do lado de cá estão os não doentes, lá estão os doentes, vamos ter aqui, ó, os verdadeiramente negativos, esse azul aqui, os falsos negativos, que são esse grupo aqui, né? Falso negativo é pessoas que eram doentes, mas apareceram aqui pelo ponto de corte que eu pus como negativo, né? Eu vou ter aqui aqui não, desculpa, está invertido, aqui é verdadeiramente negativos, falsos negativos, isso mesmo, aqui é o não doente, aqui que é o doente. E aqui eu vou ter os falsos, os verdadeiramente positivos e os falsos positivos. Ou seja, nós temos a população de saudáveis sempre maior que a de doentes, né? Porque se a grande maioria das pessoas fossem doentes, a gente não tinha sobrevivido como espécie, né? Então, o azul são os não doentes e esse aqui são os falsos positivos, aqueles não doentes que, pelo meu ponto de corte, estão sendo identificados como doentes, ou pela especificidade do teste, né, estão sendo identificados como doentes. Esse azul mais claro. Aqui é o doente, e esse rosinha aqui é o doente, né? É o doente que foi identificado como negativo, foi confundido com não doente. Então, ele é o falso negativo.
Aqui é o verdadeiramente positivo e aqui o falso positivo, tá? Vamos lá. Um teste muito sensível detecta a maioria dos indivíduos doentes, mas tende a apresentar um valor preditivo positivo baixo, devido ao aumento dos falsos positivos. Um teste muito sensível, ele pode trazer muitos falsos positivos, né? Pode, não quer dizer que sempre traga. Pode. Eu posso ter testes que são muito sensíveis e também são muito específicos. Bom, em bancos de sangue usa-se testes muito sensíveis. Por que usa muito sensível? Porque o muito sensível aumenta o valor preditivo negativo. Tá certo isso, gente? Sensibilidade mantida a prevalência, sensibilidade mais alta aumenta o valor preditivo do teste positivo? Ou desculpa, o valor preditivo negativo do teste? Hein, gente? Vamos espiar aqui, ó. Olha o valor preditivo negativo. Quanto maior a sensibilidade, menor vai ser esse valor aqui, né? Se ele for sensibilidade de 100%, vai dar zero. Zero lá, zero aqui. Então, fica igual aqui, dá 100% de valor preditivo negativo. Então, quanto maior a sensibilidade, maior o valor preditivo negativo, né? Então, lá no banco de sangue, usa testes altamente sensíveis. Por quê? Uma sensibilidade alta aumenta o valor preditivo negativo. Quer dizer que se deu negativo, você tem mais tranquilidade para mandar o sangue para frente. Se der positivo, você vai, bom, eu não vou. Se der positivo, você vai descartar o sangue imediatamente. Mas você não vai dar o diagnóstico com base só nesse teste. Você vai fazer um segundo teste mais específico para confirmar antes de dar o diagnóstico para o indivíduo. Tá? Gente, isso está claro? Assim, você consegue chegar em casa e explicar para sua mãe isso? Vocês já estão em casa, né? Hein? Consegue ou não? Não consigo explicar, não. Então, vamos ver aqui, ó. Por que a gente vai, né, tentar ter esse teste mais sensível, por exemplo, no banco de sangue? Pensando que o meu grande problema é não transfundir um sangue contaminado, isso quer dizer, eu quero ter uma segurança de que um teste negativo realmente não tenha doença, né? Essa probabilidade do teste negativo realmente não ter a doença, isso é o quê? É o valor preditivo negativo, não é isso? Qual que é a probabilidade de um teste negativo a pessoa realmente não ter a doença? Isso é a definição do valor preditivo negativo. E o que é mais importante para o valor preditivo negativo? É a sensibilidade. Quanto maior a sensibilidade, quanto maior for esse valor aqui, menor vai ser 1 menos ele. Esse valor aqui, a sensibilidade é uma proporção, né? Então, ela é um valor entre 0 e 1. Ela é no mínimo 0 e no máximo 1. Ou 0% ou 100%. Então, e aqui o valor total que eu tenho é 1, né? Então, se a minha sensibilidade, que aqui é o quê? 1 menos a sensibilidade, né? É aquele... É a falha aqui da sensibilidade. Então, ó, se ele é muito alto, se a sensibilidade é muito alta, esse valor aqui vai ser 0. Não é isso? Se esse valor for 0, aqui dá 0, e o valor preditivo positivo negativo vai ser 100%. Por isso que eu preciso de testes altamente sensíveis aqui, né? Quanto mais sensível, melhor. Claro
e tem que ser um sensível. Não adianta ter um valor muito sensível e zero específico, porque eu vou jogar todo o meu sangue fora, né? Bom, mas em termos do valor preditivo negativo, ele é mantida a prevalência. Quanto maior a sensibilidade, maior vai ser o valor preditivo negativo. Porque ele é que impacta mais, a sensibilidade é que impacta mais o valor preditivo negativo, dado que a prevalência fique fixa, tá? Então, é por isso que aqui no banco de sangue eu vou, né, usar, me preocupar com valor, com testes altamente sensíveis, porque eles vão me dar um valor preditivo negativo alto. Então, se deu negativo, eu posso confiar que é negativo mesmo, tá? Um Ô, teste, prof, pois não? só para ver se eu entendi. Então, nesse caso, por exemplo, hipotético que você deu do HIV, que a pessoa faz essa questão do sangue. Então, primeiro teste, eu faço a sensibilidade para ver as pessoas que estão doentes. Aí, depois, no segundo teste, eu faço a especificidade para ver se elas não estão doentes, para descartar as pessoas e só tratar aquelas que precisam. É isso? Não nesse sentido. Se eu explicar esse não, o que ele quer dizer? Gente, toda vez que eu estou testando, eu não testo só a sensibilidade ou só a especificidade. O teste, ele sempre tem as duas coisas, uma sensibilidade e uma especificidade, tá? Se a minha principal preocupação é de não transmitir uma doença pelo sangue, pela transfusão de sangue, é importante que eu tenha testes bastante sensíveis. Porque um teste bastante sensível, ele tem lá a sua especificidade também, né? Mas quando eu estou pensando principalmente para poder transfundir o sangue, o que eu quero ter? Eu quero ter maior certeza de que aquele sangue não está contaminado. Isso significa o quê? Um valor preditivo negativo alto. Você quer dizer, ó, o teste deu negativo. Qual que é a sua necessidade? Eu preciso saber se a probabilidade desse teste negativo realmente não ser uma pessoa doente, eu tenho que saber se essa probabilidade é bastante alta, né? Então, quando eu tenho um teste sensível, bastante sensível, o valor preditivo negativo vai ser aumentado. Por quê? A fórmula ali, não a fórmula, né, mas como se calcula essa probabilidade, ela é muito mais influenciada pelo tamanho da sensibilidade, né? Porque ali eu tenho o quê? Os verdadeiramente negativos sobre o total de negativos. O total de negativos, vamos voltar aqui. Gente, eu volto nisso aqui com o maior prazer e sem nenhuma canseira, tá? Porque o objetivo é esse mesmo, é para dar tempo de te entender. Ó, olha aqui. O que é o valor preditivo negativo? Ou seja, probabilidade de um teste negativo realmente dizer que aqui é uma pessoa não doente, tá? Um teste negativo realmente me dizer que aquela não é uma pessoa não doente. Então, o que eu tenho? Como é que eu vou ver essa proporção? Negativos verdadeiros dividido pelo total de testes negativos. Os testes negativos vão ser, total de testes negativos são os verdadeiramente negativos, mais os falsos negativos, tá? Então, o que é o não doente? Vai ser a especificidade, né? Vai ser o verdadeiramente negativo. É aquela pessoa que não era doente, então é 1 menos a prevalência, multiplicado pela especificidade do teste, né? Está lá porque está dada. Então, isso aqui, ó, são os verdadeiramente negativos. Não doente, que o teste foi negativo. Então, é 1 menos a prevalência, que é a probabilidade de não ser doente, multiplicado pela probabilidade de não sendo doente, o teste dá negativo, que é a especificidade, né? Bom, aqui embaixo agora eu tenho o total de negativos. Quem é esse total de negativos? Ele é composto pelos verdadeiramente negativos mais os falsos negativos.
O que é o falso negativo? É a probabilidade de ser um falso negativo. É uma pessoa que tem a doença, né? Então, a probabilidade de ter a doença é a prevalência, multiplicado pela falha da sensibilidade. 1 menos a sensibilidade. Então, o que é o falso negativo? O falso negativo é um doente cujo a sensibilidade não pega, não, o teste não pega. Então, a probabilidade do teste pegar é a sensibilidade, né? Essa aí, a probabilidade do teste ser positivo quando a doença está presente é a sensibilidade. Então, 1 menos a sensibilidade é a probabilidade de uma pessoa doente não ser detectada, tá? Então, aqui, ó, os falsos negativos é a probabilidade de ser doente multiplicado pela falha da sensibilidade, 1 menos a sensibilidade. Então, quanto maior for a sensibilidade, ó, se a sensibilidade for de 100%, se for 1, esse parênteses aqui não vai dar 0? 1 menos 1 é 0, né? Qualquer coisa multiplicada por 0 não é 0 também? E qualquer coisa somada com 0 é igual a ela mesma, né? Então, ó, quanto maior a sensibilidade, menor vai ser essa parte aqui da nossa equação. Essa sobre essa, eles são iguais, vai dar 1. Então, o que pode diminuir, o que pode afetar agora esse valor preditivo positivo é essa parte aqui. Então, quanto maior for a sensibilidade, menor vai ser esse resultado e maior vai ser o valor preditivo negativo, né? Porque isso aqui vai ficar mais próximo de 1. Eu estou dividindo um valor por ele mesmo, não é isso? Se aqui for 0, vai ser 1. Se aqui for alguma coisa um pouquinho maior do que 0, pode dar 99%, pode dar 90%, 98%, que vai ser o que eu vou chamar de valor preditivo negativo, que é muito mais influenciado, dado que a prevalência fica constante, influenciado pela sensibilidade. Então, quando eu uso um teste muito sensível lá para selecionar o sangue para transfusão, o que eu estou querendo fazer? Ter um valor preditivo negativo alto, de maneira que a probabilidade de que aquele sangue negativo realmente não tenha doença seja bastante alta, ou seja, a probabilidade de eu transmitir o sangue contaminado vai ser mínima. Eu vou minimizar essa possibilidade. Fomos ou não fomos, gente? Foi, Prova, valeu. Então tá bom. Ó, já quando eu pego um teste muito específico, né, o que detecta bem os não doentes, né, mas tende a apresentar um valor preditivo negativo mais baixo, né? Por quê? O valor preditivo devido ao aumento desses falsos negativos, né? Então, já que o teste, um teste muito específico detecta bem os não doentes, mas tende a apresentar um valor preditivo negativo mais baixo. Por quê? O que realmente conta para baixar o valor preditivo negativo, para aumentar o valor preditivo negativo, é a sensibilidade, né? O valor, a especificidade, né? A especificidade, ele vai ser mais, o valor preditivo positivo, ele vai crescer à medida que, mantida a prevalência, ele vai crescer à medida que cresce a especificidade, né? No caso aqui, nós estamos falando, nesse teste, eu vou usar dois testes. Né? O teste primeiro, que vai separar, que aumenta o meu valor preditivo negativo, mas antes de dar o diagnóstico, né, para alguém, eu vou fazer um outro teste aí mais específico, né, para que eu poder
ter maior segurança, né? Que aquele meu diagnóstico que eu estou dando para a pessoa está certo, né? Então, se eu tenho um teste muito específico, ele aumenta o meu valor preditivo positivo. Ok? Então, eu quero ter certeza de que a pessoa, que aquele sangue não está contaminado, né? Eu vou ter alta sensibilidade. Eu quero dar o diagnóstico com menos chance de estar errando o diagnóstico, eu preciso de mais especificidade, porque isso aumenta a especificidade. Tá? Então, o teste que eu quero, eu tenho que ser mais sensível ou mais específico? Depende do que você está querendo. Ok? Depende do que você está querendo. Nós já vimos aqui, quando a gente olhar naquela conta lá, né? Valor preditivo positivo. Olha aqui, o que faz o valor preditivo positivo crescer? Esse valor aqui é igual a esse, né? Esse aqui é o negativo, que era o positivo. Olha aqui. Valor preditivo positivo, verdadeiramente positivos, sobre o total de testes positivos, né? Isso quer me dar o seguinte, o cara chegou com um valor, com um teste positivo. Qual é a probabilidade daquele teste realmente ser de uma pessoa doente? Então, vamos ver aqui, ó. Verdadeiramente positivos, dividido por total de positivos. Quem que são esses? Os verdadeiramente positivos mais os falsos positivos. Verdadeiramente positivo, como é que eu calculo? A prevalência, ou seja, a probabilidade de uma pessoa ali estar doente, multiplicada pela probabilidade de uma pessoa estando doente ter o diagnóstico positivo. Esse é o verdadeiramente positivo. Na parte de baixo é o total de resultados positivos. O que é isso? São os verdadeiramente positivos mais os falsos positivos. Quem que é o falso positivo? É uma pessoa que não é doente, por isso que é 1 menos a prevalência. Se minha prevalência é de 10%, qual que é a proporção de não doentes? 1 menos 0,1, né? Ou 100% menos 10%, 90%. Então, esse aqui é o não doente. E qual que é a probabilidade de um não doente ter o teste positivo? 1 menos a especificidade. Então, quando eu olho aqui a fórmula, esse valor e esse valor aqui são os mesmos, né? Essa quantidade e essa quantidade é igual. Aqui, quanto maior for a especificidade, menor vai ser o resultado desse parêntese, né? 1 menos alguma coisa vai dar sempre um valor menor do que 1, né? Entre 0 e 1. Então, quanto maior for a especificidade, menor será o valor desse parêntese, menor será o valor desse produto, né? E, portanto, mais próximo de 1 vai estar esse resultado aqui. Então, quando eu tenho uma alta especificidade, eu aumento o valor preditivo positivo. Foi, gente? Foi, prof. Que bom. Então, acho que aí nós podemos seguir. Eu nem estou sabendo. Já acabou a aula, já? É 5 horas que acaba? Acabou, prof. Então tá. Acabou, acabou. Gente, ó, depois na aula que vem nós vamos só fazer alguns exercícios para fixar isso. Aí a gente vê o conceito de confiabilidade, aprenda a calcular o kappa, e aí a gente fecha esse primeiro módulo do curso. Tá bom? Mas nós vamos fazer mais exercícios, tá? Nós vamos fazer mais exercícios, vamos fazer tudo, aí vocês vão me entregar todos os exercícios do livro, para eu guardar bonitinho comigo, tá bom? Ô, gente, desculpa, acho que eu falei demais de novo, né? Mas eu volto nisso muitas vezes, é porque tem algumas coisas que sem repetição não vai. Para aprender tem que ter concentração, repetição e relaxamento. Tem que ter os três. Só concentração
sem repetição não dá. Só e sem relaxamento também não dá. Então, eu tenho que fazer as três coisas. Eu tenho que concentrar, repetir, e depois eu tenho que relaxar. Eu tenho que parar de pensar naquilo, ler outra coisa. Depois eu volto de novo, refaço o caminho, né? Aí a gente consegue fixar. Tá bom? Tem gente que faz isso mais rápido que os outros. Eu sou dos daqueles que não fazem tão rápido, né? Tem gente que faz isso muito rapidamente. Aí é características individuais, cada um viva consigo mesmo, né? Eu, mesmo não sendo eu tenho minha capacidade de concentração não é boa, sou muito disperso, mas eu pego, repito várias vezes, e de relaxar eu sou ótimo. Relaxo bem para danar. Gente, ó, então, só para mim, eu vou parar aqui a gravação. Encerrar aqui e nos vemos na próxima semana, tá bom? Um abraço para vocês, obrigado. Amanhã tem aula não, prof? Amanhã tem, ó. Por que não teria? Ah, tá. Você falou na próxima semana. Então, até amanhã. Ele fechou já?